Olá, meus amigos, muito bem-vindos ao Neurocast com K, o seu podcast sobre neuromodulação e neurociência. Se você se interessa sobre esse assunto, te convido a apertar o sininho e receber semanalmente todas as informações relevantes sobre o tema. Vem conosco. E hoje nós temos uma convidada muito especial, a minha xará do coração, amiga da neurologia, amiga de ambulatórios no Hospital das Clínicas, de congressos internacionais de Parkinson, amigas de muitas datas, né, Carol? De longa data. A doutora Carol Souza também, minha xará. Privilégio enorme ter você aqui comigo. Obrigada pelo convite. E a gente tem muitas histórias para contar, né? Desse Carolina Souza e Carolina Souza. Já teve paciente que foi na clínica dela achando que estava passando comigo. Teve uma questão de congresso, né, Carol, uma vez que nós fizemos a inscrição para o Congresso Mundial de Parkinson e a Carol foi fazer a inscrição e recebeu uma mensagem da Secretaria do Congresso. Que eu estava pagando 2 vezes. Então, enfim, tem muitas histórias aí com o nosso dobradinha. Nome, né? Dobradinha, ainda bem que é uma dobradinha de sucesso, né? Eu fico feliz quando me confundem com você, né? É um privilégio para mim. Muito bem, Carol. Carol é neurologista. Vou pedir para a Carol se apresentar. Então, eu sou neurologista com área de atuação em distúrbios do movimento. Eu trabalho tanto no privado, numa equipe já constituída com enfoque em distúrbio do movimento, e no SUS eu trabalho no Hospital das Clínicas da USP de Ribeirão Preto, onde eu faço parte da equipe de distúrbio do movimento. Muito bom, Carol. E por que você escolheu trabalhar com transtornos do movimento? Por que resolveu escolher a neurologia? O que motivou você a fazer essa área de trabalho? Neurologia, para mim, é uma coisa meio mágica, né? E distúrbio do movimento, primeiro que tem uma relação muito próxima com as pessoas, né? Muitas das nossas doenças, apesar de a gente ter todo o aparato tecnológico, biomarcador, genética e evolução, ainda é uma área que a história do paciente conta, que o diagnóstico ele é uma ferramenta clínica, né? A gente pode ter o auxílio da tecnologia e isso, para mim, é um grande encantamento, né? Eu acho que é o que me prende às pessoas. E, diferente de outras áreas, você decifra o movimento, é algo que você vê, né? E que você decifra como se fosse um quebra-cabeça. Então, para mim, foi um fascínio muito grande. E é um grande prazer estar fazendo isso até hoje. Muito bom, Carol. E você foi uma das pioneiras no país na área da neuromodulação invasiva, né? Aprendendo a programar esses pacientes que exigem muito conhecimento, entrar nos intraoperatórios, participar da cirurgia efetivamente juntamente com o neurocirurgião. E você começou o serviço lá na sua cidade, em Ribeirão Preto, e é pioneira nisso. Queria saber um pouco como foi a sua experiência de levar o serviço lá para Ribeirão, levar para a USP e ajudar as pessoas da sua cidade. Conta para nós como é que foi isso, os desafios, né, disso. Sim. Na verdade, eu tive uma conjectura de muita sorte, porque é um serviço que ele é focado em multidisciplina, né? É um serviço que a gente precisa do neurologista treinado, de um neurocirurgião especializado em neurocirurgia funcional e todo um aparato da neuropsicologia, da físio, da fono. E eu tive uma sorte muito grande de ter a pessoa, o neurocirurgião que é da minha equipe, ele treinou no mesmo lugar que eu, nós treinamos em épocas até muito próximas, então a gente já abriu um serviço com uma visão multidisciplinar e com uma sintonia para planejar, que não necessariamente as pessoas conseguem começar o serviço dessa forma. Então, isso foi muito bacana, porque a gente cresceu junto, né? Nós fizemos nossa curva de aprendizado juntos, nós estamos trabalhando aí desde 2011, né? Em parceria com o colega da neurocirurgia, com o Dr. Eduardo, e isso fez com que a gente criasse uma expertise, uma curva de aprendizado que nós conseguimos lapidar juntos. Então, foi muito bacana. E na época, eu acho que o mais difícil foi um momento que ainda tem uma defasagem de conhecimento sobre essas técnicas e de informação mesmo à população, né? E a gente começou numa época que essa informação existia um déficit dentro da comunidade médica, né? Que ainda existe também. Exato. Né? Assim, o cenário não é o ideal, mas ele já caminhou do passado, né, em direção a algo melhor, né? Longe, na minha opinião, do ideal.
Então, nós vencemos, desafio. Preconceitos, vencemos uma incredulidade, as pessoas eram incrédulas, se aquilo realmente funcionava ou não. Até por ser um procedimento invasivo, procedimentos invasivos, às vezes, eles trazem um pouco de temor, né? Pelo menos no primeiro momento. Exato. E são procedimentos complexos, então, teve todos esses passos, né? Eu acho que hoje... E eu fico muito feliz de ver que são técnicas que já se difundiram, que existem vários neurologistas fazendo, né? Porque a gente está levando um tratamento que muda vidas, né? E que impacta na qualidade de vida para muito mais pessoas, né? Sim. Então eu fico muito feliz de ver essa transição, mesmo sabendo que está muito longe do que seria o ideal, né? Feliz e honrada de ter sido pioneira nesse processo, né? De escola médica, de ensinar outros profissionais isso é muito bacana, né? Com certeza. Muito bem. E para você, dentro do seu centro, quais são os maiores desafios que você encontra na sua região para atendimento dos pacientes com Parkinson no seu serviço? Eu consigo dar essa resposta assim, até por duas óticas, né? A ótica do SUS e a ótica do privado, porque, infelizmente, né, o Brasil não é igual, né? Sim. E, com certeza, essas disparidades econômicas, elas impactam na capacidade do paciente ser tratado e do paciente obter o melhor tratamento para o seu momento da doença. Isso é triste, mas é uma realidade que a gente tem que começar a discutir também, sim, né? Sim, importantíssimo. Então, a estimulação cerebral profunda é uma técnica muito potente, mas ela é uma técnica onerosa, ela tem um valor agregado muito alto. Sim, mas os convênios já cobrem, né? Então ela já está no rol da ANS há muitos anos, há mais de uma década. Então existe todo um processo, né, tanto de avaliação clínica quanto de triagem dentro das próprias operadoras de critérios, mas apesar de ser um caminho, você chega a um fim, né? Então, para esse público, é muito mais a falta de informação, talvez, que detenha a chegada ao especialista e a possibilidade de um tratamento mais eficaz, se for o caso, né? E quando a gente vê o outro lado, que é do sistema público de saúde, eu que estou aí nisso, né? Como você disse, a gente já está antigo nessa jornada, né? Dinossauros da neuromodulação. Eu gosto sempre de falar de cenários, né? Existe o cenário atual, existe o cenário ideal e existe o que a gente consegue fazer. Nós caminhamos, até alguns anos atrás, não existia o DBS nas diretrizes do Ministério da Saúde, então isso hoje já existe, não do jeito que a gente gostaria, com mais especificações e mais aprofundado, mas foi um grande passo conseguir inserir, mas assim, no Sistema Único de Saúde ainda são poucos hospitais com uma verba negociada no local, no estado, para tratar uma fila que é grande de pacientes. Então são realidades ainda que têm uma disparidade muito grande, né? Mas caminhamos, né? Eu acho que esse é o nosso objetivo, né? Claro. E construindo pontes. Muito bom. Carol, e esse mês é o mês de conscientização sobre a doença de Parkinson. Na sua opinião, assim, o que essa data representa para nós, né, que trabalhamos com pessoas com doença de Parkinson, representa para a comunidade de pacientes? Queria saber a sua opinião sobre isso. Eu vejo, acho que, duas coisas super importantes, assim. A primeira é a informação, né? Que vai nessas nuances que nós estávamos conversando. A comunidade médica precisa estar informada, mas o paciente precisa ter conhecimento da sua doença, né? Ele é o polo ativo da doença, né? Uau. Então, ele precisa saber o que ele tem, por que ele tem e como que ele participa daquele processo. E a nossa tarefa é guiá-los, né? Eu sempre brinco com meus pacientes, assim, 50% do tratamento é minha responsabilidade, 50% é sua, porque você tem que fazer exercício físico, porque você tem que fazer reabilitação, porque você tem que cuidar do seu bem-estar em geral. E é isso que dá qualidade de vida, que é o objetivo dos nossos tratamentos. Então, acho que informação é algo que ainda tem acontecido, né? E as redes sociais, eu acho que fizeram uma revolução nessa possibilidade do paciente se informar. Às vezes incorretamente, mas a gente amplia uma janela. Então, a informação, acho que ainda tem uma carência de fontes confiáveis, de uma maior proximidade das entidades com a comunidade não médica. Eu acho que isso precisa a gente ter, né, mais engajamento.
E o outro ponto que eu acho muito importante, que tem que ser trabalhado, é o estigma social, né? Que a doença traz, né? Exato. Quando você fala, eu tenho Parkinson, é algo muito pesado, né? É um estigma social muito grande. É aquele pensamento assim, minha vida acabou, o que vai ser, se eu tenho filho, o que eu vou planejar. E a doença, por ser visual, né? Porque é diferente, quando você tem diabetes, você pode estar perdendo o rim, perdendo a retina, na iminência de ficar cego, mas você não vê a sua doença. Quando uma doença motora, que você vê a doença, o impacto ele é enorme, né? Toda hora você sabe que você está doente, né? E além do que o próprio paciente sente, existe o que o outro vê da doença, porque ele vê a sua doença, né? E isso gera preconceito, gera estigma, o paciente se sente envergonhado, às vezes se sente culpado. E a gente sabe que os pacientes com Parkinson, eles não têm só a rigidez e o tremor, eles têm aquela fase de movimentos involuntários, que são movimentos bruscos, e que às vezes eles assustam as pessoas, e a maioria das pessoas do dia a dia, elas nem sabem que isso existe, né? Então, existe um estigma social muito grande, né? Eu já tive inúmeros pacientes que falam, eu não saio porque eu estou travado. Eu tenho um paciente que nem contou para a família. Exato, assim, exato. Não é um dos vários pacientes que não contaram para a família. Eu tenho N histórias, assim. Então, eu tenho pacientes que, eu não saio mais porque eu estou travado, estou em estado de rigidez, que eu não tenho capacidade motora, mas quando eu estou solta eu tenho muitas discinesias, que são aqueles movimentos involuntários, e aí as pessoas acham que eu estou bêbado, e que eu estou cambaleando, e daí eu fico muito envergonhado. Sim. Eu tenho um outro paciente também, que ele é muito alto, grandão, e a esposa bem pequenininha, e ele fazia offs repentinos, e daí ele travava. E aí ela tinha que levá-lo na cadeira de rodas. Aí um dia ele chegou na cadeira de roda, a gente fez teste, estava fazendo teste de levodopa e tudo, daí ele saiu do consultório andando. E aí um paciente parou ele na sala de espera e falou, você não tem vergonha de fazer isso com a sua esposa? Você é desse tamanho fazendo ela se esforçar para te empurrar. Então, eu acho que o estigma social, ele é grande, e isso precisa ser trabalhado, né? E aquela coisa da representatividade, se eu não sei que aquilo existe, eu também não sei como me comportar, né? Então, acho que é um mês super importante. Eu vejo essas duas frentes como a que eu mais me chama a atenção no dia a dia. Acho excelente essas suas colocações, assim. É muito importante essa consciência sobre isso, né? Carol, falando de terapias avançadas, agora a gente tem várias aí que estão chegando no país. Queria que você pontuasse qual seria o benefício de cada terapia. Pode citar também o DBS, que é a sua especialidade. Qual é o momento ideal para cada uma dessas terapias? Quais seriam os pacientes que serão melhores candidatos para cada uma delas? Qual que é a sua opinião? Vamos lá. Eu posso fazer um breve adendo, só explicando, porque a gente tem que entender um pouquinho como que é a indicação dessas terapias, porque elas são parecidas. Maravilha. Né? Então, um breve adendo. Então, a doença de Parkinson, ela tem uma história natural. Então, quando o paciente é diagnosticado, a gente começa a dar a medicação, o paciente fica muito bem, com a qualidade de vida muito boa por um período, que são um complexo de alguns anos. Esse período a gente chama de lua de mel, a terapia dopaminérgica. E nesse período, se o paciente estiver bem tratado, ele nem lembra que ele tem Parkinson. Ele vive uma vida muito bacana, ele faz a vida mais ou menos compatível com uma pessoa da idade dele. E com o passar desses anos, a gente sai da terapia dessa fase de lua de mel da levodopa. E o que é isso? A doença é uma doença degenerativa e a doença é uma doença que ela vai evoluindo. O cérebro vai mudando e perde alguns mecanismos de regulação que antes ele tinha em relação à própria medicação. Porque a gente tem um remédio muito potente, que é a levodopa. Só que a levodopa ela tem um grande problema. Ela tem uma duração in vitro, se eu olho no laboratório, ela tem uma farmacocinética ingrata, porque a duração dela, a meia-vida dela é muito curta, é de 1 hora, 1h30, mais ou menos, aproximadamente 1h30. E no começo da doença, por outros mecanismos de regulação que ainda são íntegros, o paciente toma o remédio, ele só dura 1h30, mas ele tem mecanismos de regulação próprios do cérebro que faz ele durar 6 horas, 5 horas. Lembra, né, de tomar o remédio. Eu fiquei tão bem. Exato, porque esses mecanismos ainda regulam e aproveitam a dopamina. E a doença evolui e você vai perdendo esses mecanismos. Então, o que vai acontecendo? Você vai cada vez mais depender da meia-vida da droga. Então, antes eu tomava remédio 3 vezes ao dia, agora ele começa a durar 4 horas, depois 3 horas, depois 2 horas.
E a hora que você faz efeito de medicação, você está relativamente bem. A hora que o efeito acaba, você trava e entra naquele estado que a gente chama de off, que os pacientes eles ficam rígidos, eles ficam lentos, então ele sai de um estado motor bacana para um estado motor ruim. E conforme os anos vai passando, essas flutuações elas vão acontecendo. Então começa a ter uma montanha-russa, né? Sim. Momentos que o paciente tá bem, de repente, um momento que ele está muito mal, aí ele tem que esperar a próxima tomada do remédio, o remédio demora um pouco para fazer efeito, para ele ficar bem de novo. Além disso, por esses mecanismos de alteração nessa regulação, o paciente começa a fazer um ON maior do que deveria. Então, você libera o movimento, mas libera com excesso. E aí são as discinesias, que são aqueles movimentos que o paciente parece que está dançando, que são um tanto grotescos assim, visualmente. E aí o paciente começa uma montanha-russa mesmo, né? Uma hora ele liga, superliga, e aí ele está cheio de movimento, a hora que aquele movimento involuntário acaba, ele trava. E essa montanha-russa vai acontecer várias vezes ao dia. E é isso que tira a qualidade de vida das pessoas. Então, é nesse momento que eu tenho um impacto dessas alterações, a gente chama isso de flutuações motoras. É que a terapia, uma dessas terapias, ela pode ser indicada para recuperar a qualidade de vida. Normalmente, nesse momento, eu não consigo fazer o paciente ficar um tempo grande, funcional mais, com a terapia medicamentosa. E a gente chama isso de complicações motoras. Sim. Todas as terapias avançadas, que a gente chama, ou terapias de resgate, elas, o próprio nome diz, né? Terapia de resgate. O que eu quero? Eu quero resgatar a qualidade de vida e devolver um momento mais linear, né, pelo menos do espectro motor para o paciente. Diminuir essas oscilações que ele apresenta durante a vida. Se você me perguntar assim, a indicação, claro que tem exceções, né? Eu estou falando aí 90% das indicações vão ser esse momento que a qualidade de vida está impactada pelas flutuações. Sim. Existe só uma indicação que foge disso. Existem alguns pacientes que têm muito tremor e o tremor não responde bem a remédio. Isso. Então, esses pacientes que o tremor incomoda o tempo todo e ele não é responsivo a medicamento, é uma indicação para principalmente aí teria que ser DBS ou lesão, né? Porque aí as terapias que injetam remédio também não vão funcionar. Mas seria a única indicação fora dessa janela de complicação motora. Então, a gente parte de um pano de fundo muito parecido, né? A pessoa está mais ou menos na mesma situação para você pensar nas terapias. Aí você tinha perguntado quais, né? Isso. Aí você falou do DBS rapidamente. Isso. Então, eu divido em 3 grupos, assim. A gente tem as bombas de infusão de medicamentos. O que são essas bombas? São remédios que a gente já usa no dia a dia e a gente poderia usar essas medicações de forma contínua via intestinal ou via subcutânea. Esses medicamentos a gente não tinha no Brasil até um tempo e esse ano, já aprovado pela Anvisa, a gente vai ter a primeira bomba de infusão de levodopa. Que maravilha. E você sabe mais ou menos a data aqui no Brasil? A perspectiva era que era até o meio, mas eu acho que até o